Oi, gente, bom dia. Me sinto, obrigada. Me sinto aqui, não numa palestra, mas alguns alunos já me conhecem de perto. Quem me conhece é que eu tive de gestão de pessoas aqui da implantação do tribunal. Estou realmente entre amigos até aqui também no palco, e pelo meu colega do Supremo, também pelo meu colega do TRF. Quem falará depois é o grande talento que a gente tem aqui em Lins, que vai ser a Angélica, que compôs a minha equipe na época, e o desembargador Pedro, que tem comentado esse projeto. Já trabalhei diretamente com ele também no Supremo, como assessora-chefe de gestão, e ele realmente é um grande líder, você trabalha com ele, tem essa admiração e é muito legal. Marcos, diferentes. Como que é para você colocar essa experiência para quem vai lá no tribunal e para quem está aqui? Olha, tem um desafio por um acaso, tudo que acontece quando a gente tem que dispor de tecnologias, sistemas e seguras para, como o Vitor trouxe, uma ideia um grande arquiteto, para que a gente consiga dar a mesma experiência para todas as pessoas que estão conosco. E isso passa por todas as relações da gente política no nosso ambiente de trabalho. Nós somos seres holísticos, nós não somos a mesma pessoa no trabalho, não dá para a gente ser diferente no trabalho e ser diferente em casa. A gente tem algumas máscaras seguindo, em nossos papéis sociais, mas a gente não pode ferir nossa essência. E aquele líder que grita, que tira o brilho daquele servidor que está com você, ele gritou com a família dele. Ele gritou tudo que aquele servidor ele vai passar, ou colaborador, ele vai passar dali para frente. Para quem não me conhece, além de ser esse diretor daqui, eu tenho uma passagem pela iniciativa privada, deu mentorias para líderes desde pessoas do Arcúdia até secretários de tribunais e pessoas de inovação do Banco do Brasil. Isso eu consigo ver como que está todo mundo no mesmo barco. A gente tem que achar que o desafio que a gente passa é só nosso, ou é o desafio do serviço público. Mas não, hoje para ele complexo, tem exigido de nós muito malabarismo para que a gente dê conta, né? Quem é pai aqui tem que não é só na liderança, né? Que não é só no dia a dia do trabalho que a gente tem desafio, diálogos, as idades estão mudando muito. E por que a gente vê toda essa sobrecarga que a gente tem de processo de trabalho, toda essa utilização de inteligência artificial, de novas tecnologias, novas plataformas, como que a nossa linguagem está mudando, como que a gente adota 4 gerações construídas sobre referenciais completamente diferentes, para dialogarem, treinarem, para se capacitarem e se desenvolverem dentro do mesmo ambiente. E o CNJ está ali o tempo todo, né, inventando moda e aumentando as nossas metas, os nossos parâmetros. Isso vai sobrecarregando cada vez mais o nosso trabalho. Isso tem impacto direto na forma como a gente se relaciona, na forma como a gente está sobrecarregado. Muitas vezes a gente vai colocar o nosso celular para fazer uma atualização de sistema e ele avisa, não tem Wi-Fi, ou você está com o seu drive cheio, você está sobrecarregado. E a gente tem que parar um tempo ali para liberar espaço para que a gente possa atualizar o sistema. Se o celular, a gente tem que fazer isso, por que a gente não faz isso com a gente mesmo? Por que a gente não se preocupa em fazer isso com nós, seres humanos? Muitas vezes não é colocar mais. Não é colocar mais conteúdo, colocar mais cobrança. Muitas vezes é tirar, né? Como veio de precisam criar arquiteturas colaborativas, para que a gente possa, de fato, se lembrar que a gente é um ser humano que está ali. Nós não somos uma máquina que dá para toda hora a que a gente consiga fazer isso. A gente está vivendo o século aí das doenças mentais e de uma exaustão generalizada. E está pior ainda na conta do líder.
Porque o servidor ou o colaborador, seja um empregado de iniciativa privada que está sobrecarregado, ele começa a praticar o que a gente chama de practice. Ele desiste, ele fica só no presenteísmo. Na iniciativa privada, a gente já tem opção de trocar, no serviço público, a gente não tem opção de trocar. Muitas vezes aquela pessoa vai ocupar aquela vaga até esperar chegar na aposentadoria. É triste para ele, é triste para a equipe dele, é triste para o líder dele. Todos nós temos talentos natos, todos nós somos pessoas capazes de fazer a mim grandes coisas, Deus nos fez assim. Então, quando essa pessoa ela desiste de si mesma, ela desiste daquela função para esperar o dia da aposentadoria chegar, todos nós perdemos. Então, fica tudo que a gente é capaz de criar para que a gente tire o melhor, o potencial de cada um. Porque aquela pessoa que está lá embaixo, ela foi desistindo, ela foi praticando presenteísmo. O que acontece com o líder? Ele acumulou, porque ele tem que estar atento. Ele tem um cargo para reportar, né? A gente brinca lá no Supremo assim, manda quem pode, obedece quem tem CJ. Então, o líder, ele está com responsabilidade. A gente precisa olhar para ele também. E não é só o servidor que está precisando de um olhar. Todos nós estamos precisando de um olhar e de arquiteturas mais colaborativas. Para quem não é da área de psicologia ou da área de gestão de pessoas, talvez esteja acompanhando. Mas hoje a gente tem aí normas regulamentadoras sobre os nossos riscos psicossociais. Né? A gente tem uma lei que já está em vigor que exige de todos nós que a gente levante os riscos de possibilidades que envolvam a nossa saúde mental de todas as pessoas. Por mais que essa norma não tenha obrigatoriedade para o serviço público, a gente já tem uma pressão muito pesada de sindicatos, de pessoas, e já temos os governos começando a se manifestarem para, de fato, aplicarem essas normas e a gente começar a mudar mesmo. Não são só mais os fatores de fisioterapeuta, que estão sendo cobrados agora. A gente precisa ficar de olho também das riscos de saúde mental de cada unidade nossa, para que a gente possa mitigá-los e verificar o que a gente pode fazer naquele ambiente para melhorar. E aí ela se chama, a famosa NR1. Nosso contexto mudou, né? E com isso também a gente mudou o paradigma de lideranças. Não dá mais para a gente ficar naquele comum de controle que era antigamente, né? As novas gerações aí estão para nos ensinar. Se você não me convencer, eu não vou fazer. Alguns acham bom, eu acho isso aqui tão lindo, né? Porque a gente pode conversar e começar a sentir mais propósito. Quando a gente começa a cooperar e olhar para o outro de forma genuína, o que esse outro tem para trazer para nós, eu creio muito no poder da natureza. Então, quando eu olho para a nova geração, para mim, a natureza vai sempre algo melhor. Né? Então, deixa eu ver o que essa nova geração está vindo trazer, quais são as provocações que ela está fazendo aqui para que eu possa repensar as nossas formas de trabalho. O que será que eu tenho que mudar em mim para que eu possa dialogar melhor com essa nova geração para convencê-los a trazer resultados positivos, porque eles têm a tecnologia na mão e são seres muito criativos. E como é que eu posso dialogar também com aquele que é mais resistente? Né? Tem outros sequenciais de vida. Como que a gente pode partir de um pressuposto de uma liderança tradicional, uma liderança que foca mais nas pessoas e menos com foco só nos processos? Uma liderança que pede, sim, inteligência relacional. A gente tem o costume de achar que o silêncio é algo positivo. E no judiciário, isso carrega todo o histórico nosso. Né? A gente sabe que é uma questão de ordem você ficar em silêncio. E o silêncio, ele carrega em si pressupostos muito importantes quando de fato você precisa do silêncio, de concentração, de respeito, ordem. Existe todo um ritual, sim, do plenário, por exemplo, que ele deve ser seguido. Mas o silêncio na gestão é um dos fatores mais perigosos. A Evelyn Anderson, que estuda a segurança psicológica há mais de 20 anos, estudante e professora de Harvard, ela tem um capítulo no livro dela sobre as organizações que não têm medo, só sobre silêncio. Se vocês acham que quando a pessoa baixa a cabeça é porque ela concordou, muitas vezes é porque ela não tem espaço para trazer um erro e não se luta. Ambientes, arquiteturas onde as pessoas não possam ter liberdade de falar, os erros continuam existindo, eles só demoram mais a aparecer. E no livro dela tem um caso emblemático da Volkswagen, quando eles receberam um prêmio pelo diesel litro, que durou 10 anos essa história. Até que, de fato, começassem a descobrir que a equipe só estava jogando para debaixo dos panos os erros, por medo de calar, por medo de aparecer.
E onde há medo, não há inteligência relacional, não há arquitetura de cooperação, não há diversidade, não há inovação, não há vontade de cooperar e colaborar. Então, observe sempre quando há muito abaixar a cabeça e muita harmonia nas equipes. Os líderes verdadeiros, eles gostam e eles até comentam um certo nível de conflito, desde que seja para ser colaborativo. E aí vamos falar uma coisa que é raro, mas acontece muito. Vamos começar a pensar na nossa realidade no mundo imobilizado. Dilema da minuta às 17 horas. Sexta-feira, 17 horas, aquele processo urgente, sistema cheio de processos, seja na área de nosso processo administrativo, seja na área de processos propriamente ditos, e a pessoa, o cidadão chega para você, para o minuto tronco, que você tem que despachar naquele dia, se for da área meio que includou até 19 horas e está com ele. Você tem 3 opções. Como eu fazer isso sozinho agora para não perder o prazo? Que foco de atenção? Essa é a cintura daquele líder que eu falei agora há pouco. Eu preciso, vou responder por isso, na minha conta, vou resolver isso aqui logo. Julgou a pessoa, emitiu essa energia ruim, ele funcionou totalmente por instinto, por isso que está sequestro da vida. É realmente uma atitude reativa, instintiva nossa. Eu preciso resolver isso aqui e bola para frente. Deixa essa pessoa vir para lá. O líder juiz, com todo a licença poética do trocadilho, mas é aquele que foca na sentença. Eu vou gastar o pouco tempo que eu tenho para fazer, o pouco tempo que dá para a gente resolver, vou chamá-lo aqui e vou dar chega para lá, vou dar uma bronca, vou perguntar por que ele está cometendo esse erro. Muitos deles são teu caso, eu preciso achar um culpado, eu preciso que esse erro em nome de alguém. E vem aqui o líder mediador. Corrija, sim, para salvar o prazo, porque nós não vamos ser ingênuos, não dá para fazer isso, você educar as pessoas em um momento de crise. Na segunda-feira, eu mais calmo, eu álcool regulado, já tendo feito aqui toda a minha autorregulação emocional, vou conversar com esse servidor, eu entender o que está acontecendo com ele, o que está acontecendo com ele, para que a gente possa melhorar a nossa conduta com relação a esse tipo de minutas. São 3 reações diferentes. A questão é a mesma, só que a reação que o líder escolhe vai dizer se no domingo à noite essa pessoa está em depressão para trabalhar na segunda ou ela tem confiança no líder dela na segunda. Porque ela sabe que ela não vai ser humilhada, não vai ser maltratada, não vai ser educada. Ela vai ser educada. E é isso que o Vitor começa a falar, da arquitetura, um ambiente que você começa a ter de confiança. E aí vamos então agora um instrumento que eu gosto muito, e não é o nosso objetivo aqui hoje, que é a comunicação não violenta. É impossível a gente treinar isso aqui, daria aí pelo menos 4 horas só para a gente falar de comunicação não violenta, mas vocês vão entender um pouquinho da minha provocação e o que eu estou trazendo aqui como inteligência relacional. Se você substituir o julgamento, você for desatento pela observação de fatos ou no erro no parágrafo X, desatento, eu estou falando da pessoa, eu estou julgando, eu estou retornando para a pessoa. Quando eu falo, houve um erro no parágrafo X, você está ligando com aquele objetivo, né? E a pessoa entende o que está acontecendo. Então, houve erro nesse momento, deixa eu entender então qual foi o erro que está acontecendo. O líder ele tem que gerar um suporte emocional e sempre buscar se questionar o que a minha gestão está fazendo, que tem colaborado para que você tenha cometido esse erro. Observa que a comunicação não violenta é sempre voltada para a autorresponsabilidade. O que eu posso fazer por você. E assim, estocatório, né? Sobrar você se valer de si, para abrir espaço para o outro. E tem que ter uma intervenção gerencial. A estocatória ela não é passiva, ela é ativa. Eu escuto para ter elementos para agir. Ouvir como a intervenção gerencial para compreender as necessidades antes de cobrar os resultados. Se diz para que vocês entenderem que a CNV é trocar julgamentos por fatos, eu preciso escutar e eu preciso estar dizendo para mim o que eu posso fazer em relação a isso, até porque onde eu tenho controle, a gente não tem controle sobre os outros, a gente cria ambientes para os outros, mas eu não tenho controle, já está dando. E não precisa parar para a gente estudar a CNV nesse momento. Depois eu volto aqui, né, já que a gente faz só de comunicação não violenta. E aí, aqui alguns exemplos práticos. Pronto, você está sempre atrasado com as minutas por
ou observei, ó, eu observei que as últimas 3 minutas foram entregues após o prazo. E, ó, a equipe não tem compromisso com a meta toda. Nesta semana, realizamos 20% a menos do volume planejado de despacho. Próprio, você foi negligente nessa fundamentação toda. O tarefa do quarto não inclui a jurisprudência atualizada do STJ que discutimos. Olha a diferença, eu foco na tarefa e não na pessoa. Isso faz toda a diferença para a gente criar os pilares da liderança consciente. O que é você promover consciência? É você colocar a luz naquilo que está acontecendo. O líder do futuro tem uma pesquisa que eu gosto muito, que fala que a primeira habilidade do líder do futuro vai ser centralidade. Mas o que é centralidade? É o líder que é capaz de se manter no seu próprio centro. É o líder que não age pelo sequestro da índole, que age no impulso, que sai jogando fora todo o lixo que está dentro de si. E olha que às vezes esse líder é maravilhoso. Às vezes ele não está fazendo manipulação emocional dele. Está tão sobrecarregado que ele não está tendo toque de ser dele em essência. Então, o primeiro passo é a autoconsciência, que nada mais é do que o autoconhecimento. Se eu sei que a minha função, eu não antecipo aquilo que você viu. Se eu estou espiando, estou no meu centro, eu visto que sai de mim, gere culpa, ressentimento e arrependimento. Eu saio de uma relação sem aquela sensação de que eu não precisava pedir isso, e não se iludam. Isso depende de como a pessoa que é para ser bonzinho, não. Inclusive, quando você tem autoconsciência, você tem mais força para bancar suas conversas difíceis. Você pode ir para lá o de lado, você está sentindo, só que com respeito, dentro de uma arquitetura de respeito e focada em você, para que você comece a desenvolver sua consciência relacional. Eu e o outro. Eu me conheço, eu tenho autoconsciência, e agora eu tenho consciência de como que eu funciono com o outro. Para ter consciência sistêmica, que eu tenho consciência de equipe. Quando eu começo a observar como que eu funciono, eu começo a observar como que eu funciono com o outro, eu começo a observar como esse grupo funciona. Eu sei que toda hora que o Victor entra, o fulano se desequilibra. Então, o que eu posso atuar aqui para gerar uma inteligência relacional? Inteligência vem de inteligência, escolher. Daqui você já entende. Então, peraí. Se eu tenho um cardápio de escolhas, eu posso criar A, B ou C, entre todas essas possibilidades, eu vou escolher a que eu quero para que a minha equipe tenha um melhor ambiente, melhor arquitetura possível. Então, você saber que dentro de todas aquelas possibilidades, você escolhe melhor para todos vocês. Para isso, você tem que saber que você se conhece. O problema é que muita gente acha que vai mudar. Por exemplo, nossa, André, eu sou super instrutiva. Isso não muda, isso é da minha natureza. Mas eu tenho essa consciência de que eu sou assim, eu me antecipo. Eu já sei que aquela situação vai me tirar do eixo, eu respiro fundo, eu antecipo ela para mim e eu consigo me auto-regular de forma que eu não saia do meu prumo, conforme eu poderia fazer anos atrás, sem maturidade. E consciência de propósito. O que a gente faz aqui para o mundo? Né? Tem um conceito indígena, africano, que eu gosto muito, que é eu dentro. Eu sou porque nós somos. E a gente está aqui no judiciário, na lei de justiça. Eu estou conseguindo passar esse senso de propósito para a minha equipe, esse senso de mundo para quem está trabalhando comigo e até para mim mesmo. E a inteligência relacional na prática envolve confiança. E aí também é legal, porque isso também é confiança. Eles precisam ter nos serviços nas equipes competência técnica, sim, mas é preciso de coerência entre fala e o que eu estou fazendo, coerência entre valores e aquilo que eu solicito para os outros e cuidado. Onde as pessoas precisam se sentir cuidadas. A gente está num mundo completamente individualista, onde a gente está vivenciando um cenário completo de solidão. Mesmo os mais individualistas, os mais práticos, os homens, seja o que for, as pessoas são muito solitárias. Uma hiperconectividade generalizada, mas pouquíssimas relações que realmente seriam grandes conexões verdadeiras. Escuta genuína, feedback analisado, botar seus reais difíceis, saber que de conflito geram, sim, relações verdadeiras. Quando a gente evita conflito, a gente tende ou para passividade ou para agressividade. Se a gente vai para passividade, não se muda. Uma hora
o balde enche e acaba indo para a agressividade. Então, é melhor, quanto mais cedo bancar olho no olho das conversas difíceis. Quanto mais cedo você fala o que precisa fazer, colocar o elefante no meio da sala, mais rápido você sai daquela situação. A Brené Brown, grande estudiosa sobre a vulnerabilidade, ela fala que conexão é a energia que existe entre as pessoas que se sentem vistas, compreendidas e valorizadas, quando podem dar e receber sem barreira de julgamento. Eu achei que foi uma assim, ó, vistas, compreendidas. Quantas vezes a gente não se sente visto na nossa equipe? Quantas vezes a gente não se sente compreendido? Mas nossas famílias também. E os nossos liderados, os nossos filhos, os nossos colegas, os nossos irmãos, os nossos amigos. Eu estou tomando esse tempo de presença para promover esse tipo de conexão. Eu quero essa pessoa a fundo. Vamos ver aqui essa história, que é bem legal, cozinha baseada em uma história real. Como que seria para a gente conseguir ver? Acho que não dá para colocar um som. Eu vou descrever o que acontece aqui. Esse aqui é um trecho do filme Som Impossível, e é uma história da Sandra Blanc, ela faz papel de uma pessoa que adota um menino, e aí ela veio para jogar no time da Arascão. E aí o treinador, pela legenda, vocês vão perceber um pouco, o treinador, ele parte de um pressuposto: grande, homem e forte. Então, eu vou ter uma linguagem com ele mais agressiva, mais enfática, que ele vai jogar bem. E aí, o primeiro erro, né? Lembra lá do primeiro princípio da comunicação violenta? Eu julgo, eu já parto para a minha comunicação. Aí, ele utiliza de uma comunicação completamente agressiva para tentar dar estímulo para ele. E aí, ela vai lá e fala para o treinador: deixa comigo. E ela chega para ele e fala o seguinte: lembra quando você me defendeu a sua mãe adotiva? Lembra quando você defendeu os seus irmãos? Esse time aqui é a sua família. Você vai lá, você vai defender essas pessoas. E esse aqui, ó, ela tá de jogador. Esse aqui é seu irmão, fazendo analogia com o texto e trazer emoções dele. E aí ele começa a jogar bem. E aí o treinador vira para ela assim: o que você fez? Ela vem e fala assim: conheça seus jogadores, fulano. Além de você perceber, ela fala de ela fala de uma pesquisa também que é muito interessante desses testes vocacionais e psicológicos que ela fala assim que ele tirou 98 instintos protetores. Ou seja, sequer ele se utilizou de algo objetivo que ele tinha. Então, olha só, se você primeiramente conhece o seu time, não parta de pressupostos, veja a pessoa que você é de verdade. Não parta se ele é homem, forte, grande, então ele deve gostar de uma comunicação mais agressiva. Não, ele é um menino. Ele é super sensível, ele precisa sentir que ele foi escutado, ele precisa se sentir que está protegendo a família dele. Então, muito bacana. Se vocês puderem depois procurar no YouTube, é só colocar trecho de um sonho impossível. É muito linda essa história e é muito legal porque é uma história baseada em fatos reais, inclusive. O filme inteiro vale a pena ver. E eu gosto muito desse trecho que mostra isso. Quantas vezes a gente tem parte de pressupostos e nos comunicamos com outros sem medo, sem chegar de verdade. Quem é aquela pessoa? Quais são os valores daquela pessoa? O que vai sentir de verdade daquela pessoa? E muitas vezes essa comunicação começa dentro de nós, nas nossas lentes, nos nossos preconceitos, na nossa cultura, nas nossas prerrogativas, na forma como nós fomos criados. E a gente não toma esse tempo para, de fato, conhecer quem está do nosso lado. O que é comunicação? Comunicação é a expressão de quem nós somos no mundo. O que é sua liderança comunicativa quando você entra na sala? Não precisa colocar responder em voz alta. Pensa aí. As pessoas ficam felizes, elas começam a se mexer na cadeira, ficam quietos, ficam irritadiços, o clima pesa, o clima fica alegre. As pessoas ficam preocupadas, ainda bem que ele chegou aqui para me ajudar. Com o que está pegando aqui. O que você acha que fala de você na sua ausência? Eu falo que marca pessoal é aquele que fala para você de duas costas. O que está falando de você? Não que você gostaria que tivesse falando. O que fala de você? É isso mesmo que você está querendo comentar? A engrenagem da inteligência relacional dobra.
linguagem clara, objetiva, pensando no que a pessoa de fato vai aprender, gestão de conflitos, a capacidade de sair daquele emaranhado, para que vocês possam chegar em denominadores comuns, nem sempre que agradam a todos, nem sempre que vocês possam marcar a necessidade de todos, mas é importante que a necessidade de todos sejam pelo menos estudadas, e a influência. O que eu tenho aprendido muito nos grupos organizacionais pelos quais eu passei é que muitas vezes a pessoa percebe que ela não conseguiu o que ela queria com você, mas ela foi escutada e ela entendeu porque você tomou a outra atitude, diminuindo as barreiras de resistência das pessoas. Influência é integrar pessoas. A pessoa te seguir, a pessoa te admirar, a pessoa confiar em você, a pessoa acreditar naquilo que você está fazendo. Tudo isso para que a gente possa gerar nossos ambientes de segurança psicológica. Ambiente de segurança psicológica nada mais é do que as pessoas sentirem vontade para que elas possam ser elas mesmas e possam fazer de verdade o que elas querem para aquele trabalho. Isso traz inovação, isso diminui o nosso percentual de erros, isso traz pertencimento, traz engajamento. A Gallup, que é um instituto de pesquisa americano, na última pesquisa dela saiu que 77% dos nossos empregados no mundo estão desengajados. Isso quer dizer que de 2 a 3 pessoas da nossa equipe de 10, elas estão completamente, assim, de não ter sido engajado, sim, mas desengajar. Agora, se a gente não gera um ambiente para melhorar isso, já são duas pessoas lá também começam a ter a moral delas baixa. Então, isso que eu falei para vocês, gente, o que está acontecendo no mundo é do mundo, não é só daqui. Não achar, isso daqui é da R6, é um judiciário, não sei o estudo. A gente é micropós, não é micropolítico. Sabe? Então, assim, a gente é resultado do que acontece no mundo também. Então, como é que a gente pode começar a se movimentar com iluminidade mesmo, para que a gente possa melhorar as nossas relações e a nossa energia, as nossas vibrações, para que a gente viva ambientes melhores. Equipes com alta segurança psicológica reportam mais erros inicialmente, porque as pessoas não expõem os problemas. Isso aqui é resultado de pesquisa de doutorado, de pesquisa de mais de 20 anos. E existe também um projeto utilizado no Google, e eles pesquisaram há muito tempo sobre as equipes de alta performance, achando que seria capacidade técnica. E o que sai do resultado que não, que as equipes de maior performance eram que tinham segurança psicológica, liberdade para reportar índice, para aquela que bem entendiam, todos como primeiro colocado. Então, daí vocês veem como que a segurança psicológica faz diferença. Como que a pessoa confiar para que ela possa reportar qualquer coisa para você sem ser tudo. Porque também não adianta você falar para o seu servidor, para o seu colaborador. Não, pode trazer para mim. E aí depois você toma uma atitude que ganha a justificar a informação que ele te deu. Esses são os 4 passos da comunicação não violenta, para que vocês possam entender. Então, primeiro eu observo como alguém chega numa cena de um crime. Não é o momento ainda de eu fazer qualquer julgamento que possa ter acontecido. Eu anoto exatamente ao mesmo tempo que aconteceu. Então, eu observo sem julgar, sem ferir nada. Depois eu vejo qual é o sentimento que está me causando, qual é a necessidade que está por trás daquele sentimento, para que eu possa fazer um pedido claro. E aí tem essa frase aqui do Viktor Frankl, que é um sobrevivente do Holocausto, um psiquiatra criador da logoterapia, que ele fala o seguinte: entre estímulo e a reação há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolha. É aquilo que eu falei da autoconsciência. Se eu sei como eu funciono, me permite respirar para escolher entre as vagas e respostas que eu queria dar para aquela pessoa, aquela que melhor me serve, com muito respeito. É nesse espaço que eu consigo formular a comunicação não violenta na minha cabeça e começo a me compreender melhor. Não se preocupe, esse espaço é o caso que você ainda não compreender para quem está vivo no dia de hoje. Isso é uma preocupação geral. Para que, no fim, a gente possa chegar a um acordo e cooperação. Começa a ser emitir a nossa comunicação, nossa intracomunicação, lembra do que o Márcio falou, problemas de comunicação começam internos, passa por nossas barreiras, na barreira da nossa também, para que possa fomentar e melhorar as nossas relações interpessoais, para que a gente possa ter nossa consciência sistêmica e promover uma comunicação de time que verdadeiramente funcione, que verdadeiramente a gente esteja alinhado com o nosso propósito e as pessoas possam ser quem elas são.
não se mudam. Não vai ser todo mundo, não vai ser um time, todo mundo dando as mãos, felizes para sempre, não. É respeitar o outro como ele é. Inclusive, nos momentos que ele vai te tirar do sério, mas sabendo que você vai respirar e já já vocês vão conseguir se alinhar para promover esse cenário de cooperação. Esse aqui eu não vou fazer como a gente ia fazer por conta do nosso tempo, mas eu vou pedir para vocês pararem 2 minutinhos para refletir como que vocês estariam, tá? Não precisa pensar em dupla. Vocês vão pensar o seguinte: servidor antigo, extremamente técnico, sabe tudo do processo, mas é extremamente centralizador e desiste a novas automações. Ele diz: sempre fiz assim, dá certo. O sistema novo só me atrasa. Isso gera sobrecarga na equipe e gargalos na mão. O desafio: você tem que construir a primeira frase de uma conversa de feedback, usar a inteligência relacional explicatória, fazer com que ele sinta parte da solução e não o problema. Vou dar 2 minutinhos para vocês pensarem numa primeira frase, como que vocês começarem esse diálogo. Daí vocês descobrem como que vocês falariam, na grupo, se sentir à vontade. Quem não precisa ir para a questão, só no carro. Vai lá. Não existe certo e errado, né? Sempre aí. A gente está aqui para treinar mesmo. Pode, Marcos. Pode, Pode. É só rachar a nova marcha. Se deixar assim, será que funciona para ela passar? É muito difícil. E é só ficar. Se você clica no pontinho, ele vai funcionar. Deixa eu baixar. tá? Se eu estar em uma aula também, aí fica mais prático. Se chega esse problema, Aí olha assim, eu não pergunto, não sabem saber, deixa eu explicar para ele. Não estou acreditando, deixa ele cara de barro. Aqui, ó. Não, porque, ai meu Deus, vou explicar para eles aqui. As pessoas são difíceis de querer ser cansadas também, você sabe?
Não tem sentido. Eu vou ficar aqui, tem muito. Vai, fala assim. Acho que aqui não deu uma fonte de alta. Acho que isso foi uma coisa mais a minha vida que vão são as coisas. São leitores, garados, sabe, da nossa Hoje ele conseguiu Meninas, quem gostaria de compartilhar? Essa hora ninguém quer. Vou pedir para os frios, se vocês quiserem muito. Vocês querem falar como é que tem hoje vocês? Fala, Dani. Pessoal, Fala, tímido. Dani. Pensar, né, eu pelo menos sempre tento falar sobre essa comunicação não violenta. É muito difícil a gente mudar a forma de como a gente aborda as coisas. E aí, pensando nessa pessoa, né, que é super centralizadora, tem dificuldade de mudar, de tentar coisas novas. Então, a gente pensou aqui numa abordagem de tentar trabalhar mais em equipe, de trazer um colega para auxiliar. Também pensamos de treinamentos, falar que essa questão do processo não é uma coisa rápida, que isso demora mesmo, porque ele fala que o sistema só atrasa. No momento, ele vai realmente ser rápido. Se em algum momento isso vai funcionar, e fazer essa gestão do conhecimento, para construir isso, para que ele não fique só com aquele conhecimento. Mas não pensamos numa frase específica, mas pensamos nessa situação. Perfeito, começa assim mesmo. A gente vai pensar, na verdade, como que a gente vai fazer. Gente, comunicação não violenta é muito difícil. Muito, muito difícil. Ela é difícil em teoria, imagine na prática. E a saída de vocês foi muito importante. Quando a gente fala ali, que ele não seja parte do problema, mas da solução, e vocês fazem a questão do compartilhamento de conhecimento. E eu gostei muito quando você falou assim, vai gozar mesmo. Sabe, a gente tem que lidar sempre com a verdade com as pessoas. Nunca a gente não é. Às vezes a gente acredita que algo vai ser rápido, às vezes não é, né? É assim que você fez de forma deliberada. Mas a gestão da mudança, tudo que você implementa, primeiro piora para depois melhorar. E a gente trata com adultos, né? É horrível quando alguém chega para a gente e falar algo que a gente sabe que não vai dar certo, né? Então, quando você parte de um pressuposto que eu vou chegar tendo uma conversa sincera, é muito bacana, realmente vai atrasar. Você está certo nesse ponto. As pessoas, elas são luz e sombra, né? Ninguém está 100% certo, ninguém está 100% errado. Então, é importante a gente reconhecer, sim, quando aquela pessoa também está certa, ela não realmente vai atrasar no primeiro momento, mas no futuro a gente comece a verificar quais serão os ganhos disso. Então, muito importante.
E aí você chegar justamente para automações, essa parte das automações. Eu tive esse problema há 2 anos, no meu auxiliar desse batalhão de salvo, o EPROC, cheguei sei lá, 6 meses, 8 meses, e ela tinha uma ideia de plano, que eu tentar uma automação para estudar, um vídeo para as marcas, para estudar. Só que isso era complexo, assim, não era. E depois teve uma restauração de bares, que impactou muito o nosso setor mais ouvido também, o pessoal do interior teve essa dificuldade. Então, assim, como é que você chega com o cara que está machucado, entre aspas, né? E quando fala com ele, olha, vamos mais isso, essa família, mudando, vai ser bom. Olha, a pessoa me chegou para minha quantidade de energia menina que eu já joguei para essa pessoa. Isso impacta no ambiente, isso impacta na minha comunicação, isso impacta em qualquer pressuposto dali para frente que eu coloquei para aquela pessoa. E só tem uma pessoa que causou isso, fui eu. Olha a importância de você ter diversidade na sua equipe. Porque esse cara aqui é o cara que segura aquela unidade há 1000 anos. Porém, ele está machucado. Ele já passou por muitos processos que deram errado. É aquele cara que vai no detalhe preservar a reputação daquela unidade, porque ele é aquele que é detalhista, aquele que preserva aquele processo, aquele que é comprometido. Então, olha como muda o nosso olhar. E toda vez que a gente muda o nosso olhar, a gente muda energia e comunicação, sabe? E até se a gente não se luta, sabe? Primeiro, o nosso não verbal comunica muito. A viradinha de olho, a pessoa já vê que você jogou. Você não precisa falar. A pessoa chega para você, ela sente aquela energia. E tem a frase que não me fala assim, fui lá, conheci tanto meu inimigo que eu desisti de combater. Porque eu passei a entender o porquê que ele estava nessa guerra. Então, quando a gente olha para o outro sobre esse esforço do outro, a gente começa a olhar para o outro com mais amor, com mais humanidade, sabe? E aí validar o outro é muito importante. Se eu sou uma pessoa extremamente prática, que eu adoro mudança, eu não posso olhar para uma pessoa e falar assim, isso não pode mudança, não. E a beleza está no complemento de tudo isso. E se você começa a trazer para a sua equipe só quem concorda com você, que aquela paz de cemitério, silêncio, ninguém vai ter coragem de falar quando você estiver errado. Ninguém vai trazer inovação, ninguém vai trazer coisa boa, sabe? E não se lutam. Na hora que der um problema, não vai ter que sair correndo junto. Sabe? Não vai ter ninguém lá para ver, sabe? Eu sou uma pessoa mais estratégica. Traga um detalhista minucioso, chato para sua equipe. Você precisa ver que você vai deixar os desenvolvimentos passar, porque você vai olhar pelo todo. Tem gente que tem visão de todo, tem gente que tem visão no detalhe, tem gente que é edutivo, tem gente que é dedutivo. Então, e é difícil para caramba, mas é importante a gente sempre olhar para o problema. E os dois três olharam com muito respeito e muito carinho para essa situação. Você está ali. Está aqui, tem que ser carregar barulho. É ali toda, tá? Como o meu colega falou, eu sou especialista em luta organizacional.
Porque toda vez que na confusão toda na minha mão, seja iniciativa privada, enfim, serviço público, sempre que tem um problema, acho que eu fiz 1 milhão de gestões da mudança. E a primeira que eu fiz, eu escutei uma palavra. Você que é muito pior. E aí eu lembro, nem falar assim, só conta dessa colocar assim, eu lembro que eu preparei essas coisas técnicas para aquela coordenadora. Qualquer coisa que ela falasse, tinha assim, sabe assim, tinha medo técnico bastante. Eu cheguei lá e minha primeira reunião técnica, ela virou para mim e começou a chorar e falou assim, eu me torno grande, é a minha idade e está machucando. Você pode ter toda a razão, mas está doendo. Eu não tinha me preparado para nenhuma resposta nisso. E dali para frente, eu comecei a ser uma pessoa de menos indicadores no Ministério na praia, e foi quando eu fui para a área mais de psicologia. Eu falei assim, não, eu era muito nova, na minha eu estou muito preparada tecnicamente para ser líder, mas eu não estou preparada como ser humano para ser líder. E aí eu comecei a mudar. Então, aqui também a gente tem essa identidade, tá? De toda a humildade do mundo, eu não sei se seria a abordagem que eu faria, às vezes, no instinto, né? Hoje eu já treinei muitos anos, hoje eu faço minha regulação e segui minha vida. Mas, e me mudei muito como ser humano, eu amo as pessoas, eu gosto de ver essa diferença e aprendo muito com quem me coloca para... Aí eu adoro quem me dá chacoalhão como essa pessoa me deu. Então, não se muda, é muito difícil. Primeiro passo da comunicação violenta, observar e julgar. Notei que você tem uma vasta experiência técnica e que muitos processos dependem da sua revisão aqui. Bem, sentimento e necessidade. Sinto-me preocupado com a sobrecarga da equipe e valorizo sua precisão. Necessito que o fluxo seja mais fluido. Eu pedido. Você aceitaria mentorar a equipe no novo sistema, garantindo a qualidade técnica enquanto ganhamos agilidade? Foi uma das ideias que os meninos trouxeram. Trazer a pessoa para participar de um treinamento. Você valoriza a experiência dela e você traz a pessoa para que seja solução e não problema. E lembrando disso, a pessoa é muito importante, sim. Tanto o perfil que ela traz, como porque aí, no meu lado bem nacional falando, tanto porque o servidor não vai embora. E a gente está com pouco servidor e muita sobrecarga de trabalho. Então, preciso fomentar o melhor de cada um, para que todos estejam ali dando o seu melhor na equipe. Como seria uma abordagem reativa? Você está travando a vara com esse seu jeito centralizador. O tanto que a pessoa vai sair se sentindo agredida. Notei que o fluxo de processos está concentrado na sua revisão final. Olha a diferença, tá? O foco no processo, não numa característica de valoração da pessoa. Abordagem reativa. Você precisa aceitar a tecnologia ou vai ficar para trás. Valorize sua técnica e gostaria de ouvir sua experiência e agilidade em todo sistema. Abordagem reativa. A partir de amanhã, todos devem usar o sistema novo, sem exceção. Como podemos usar sua expertise para validar a condição tecnológica da equipe? Olha a diferença, como a gente faz. Ele trouxe um ponto importante também. Você ser muito genuíno com a pessoa. Vai ter vezes que você também não está acreditando, você não tem argumento nenhum para falar. Então, às vezes, é chegar e falar assim, eu também ainda não entendi. Ordem superior, me ajuda a sobre essa criança. Também está permitido. Sabe, às vezes a pessoa vai se identificar mais com você, quando você se permite ser vulnerável e honesto, do que quando você tenta trazer um argumento que nem você se convenceu. O vivo a gente tentar vender aquilo que nem a gente se convenceu de fazer, sabe? E aí, dentro de toda a inteligência relacional, lembrando, o novo mundo mudou e o novo mundo exige um líder que tenha mais inteligência relacional. Inteligência relacional é segurança psicológica e uma das ferramentas para a gente trazer segurança psicológica é a gente trabalhar a nossa comunicação mais humanizada, mais respeitosa, conhecendo de verdade quem está por trás de nós, para que o fio também consiga ser um desenvolvedor de pessoas. Para que eu seja um desenvolvedor de pessoas, eu tenho que buscar sempre me preocupar com os meus desafios, para reforçar que liderança humanizada, liderança consciente não tem nada a ver com ser bonzinho. As pessoas precisam se desenvolver e as pessoas precisam ser desafiadas. Se as pessoas estão na zona de conforto,
elas não sentem vontade de estar ali, elas entram em tédio. Então, você começa a jogar para a zona de desafio, as pessoas conseguem ali trazer o seu maior potencial, que é o que alguns autores chamam de flow, esse estado de flow. E se eu começo a dar desafio demais, aí eu já estou sobrecarregando, e aí eu entro na zona de pânico e de burnout, que tem mais acontecido nos últimos anos. Os dados mostram que nos últimos anos a gente teve um aumento de mais de 400% nos casos de burnout. E, dependendo do espaço temporal, já tem pesquisas mostrando 800% de aumento. Como é que a gente faz isso? Observando, entendendo as características de cada um, como cada um funciona, quais especificidades, buscando ferramentas, buscando diálogo, buscando arquiteturas de conversa, para que você consiga, de fato, gerar esse testados mesmo que a inteligência relacional te traz. E aí eu pergunto para vocês, mas a gente sabe que aqui tem líderes, tem líderes, de equipe menor, equipes líderes de maior, a gente sabe que tem mais, alguns são exceções, mas sempre nós somos líderes, né? A gente está liderando sempre quando a gente se posiciona e a gente já está fazendo com alternância exterior de alguma forma. Então, e a legado que você quer deixar aqui para o seu trabalho? Você quer realmente esperar a aposentadoria chegar? Ou você quer que a sua equipe pense, que se de pensar? Você quer que as pessoas tenham brilho nos olhos? Você quer que as pessoas tenham realmente aquela inteligência lá sistêmica de propósito? E eu vou deixar o desafio para vocês. Realize uma reunião essa semana focada 100% em escuta ativa. Escuta ativa mesmo, e até ativa mesmo, sem só escutar. Vocês só vão fazer a intervenção gerencial no final. Não pode dar solução e não pode interferir, a não ser para perguntar mais ou mais detalhes. Exercite ter mais investigadores. Pergunte para o seu equipe o que podemos fazer para melhorar nessa conexão. E esteja aberto para escutar. Ouça sem interromper, julgar e sem dar sentenças imediatas. As pessoas podem esquecer regras, mas elas nunca esquecem como se sentiram ao trabalhar com vocês. Você fez, né? Para pensar em quem vocês trabalharam naquele livro que você pensa assim, nossa, trabalhar com aquela pessoa foi sensacional. Você pensa assim, nossa, aquele projeto é legal. Mas como eu me sentia potente, como tinha brilho nos olhos, como eu me sentia capaz, como aquela pessoa foi sempre acreditar sem mim, fez toda a diferença. Muitas vezes, quando nem a gente está acreditando, são essas pessoas que fazem a diferença, são aqui que a gente constrói as nossas arquiteturas colaborativas. Legado em nome da humanidade. Da liderança. Quem eu me torno? Eu lidero. Aí eu vou resgatar o que eu falei lá no início. Nós somos seres holísticos. Se você está sendo um líder da raça, para ser um ser humano melhor, você está conhecendo muito errado. Tá? Então, assim, a gente tem que buscar a nossa essência em qualquer papel que a gente ocupe na nossa vida. Então, as pessoas sempre eu posso conversar comigo. Que legado humano estou deixando na minha equipe? Isso é inteligência no nosso mundo. Espero que vocês comecem a crescer uma liderança mais organizada a partir de então. E aí, eu trouxe um vídeo, que também não vai dar para o vídeo. Deixa eu só ver se eu consigo. Ele tá. Se vocês conseguirem, não dá para entender.
Deu para entender muita gente. Sim. Eu já vi esse primeiro mês, eu não deixo de gostar de ver. Normalmente. Eu acho ele muito forte, muito forte. Eu quase sei o que é a ordem dele, porque ele fala muito da palestra do Milton também, que é esse sentido da colaboração. Mas eu trouxe ele para vocês verem como que a gente vê a falta da autoconsciência das pessoas, a falta da autoconsciência relacional. Se vocês observarem algumas cenas, as pessoas estavam se olhando para a bicicleta, sequer estavam conversando, zero interação interrelacional. Tinha todos os instrumentos, havia uma pessoa que tem todas as informações só que para te ajudar. E sequer as pessoas perceberam. Muitas vezes a gente está tão focado em resolver dali, no sentido de competir, de chegar do outro lado mesmo, que a gente não tem presença do que a gente está fazendo, a gente não olha para o lado, para entender que os Nelson e os já são ali virado. E a consciência de propósito, porque tinha um resultado social que gerou frustração em todos eles. Então, quantas vezes a gente deixa de nos ver como seres humanos, como time, como grupo, que a gente quer se vencer, quer ganhar para que a gente possa ter uma reputação melhor, para que a gente possa ter aí inflar o nosso ego, enquanto tem tantas coisas maravilhosas, a gente poderia chegar do outro lado. A gente está em plena Copa do Mundo. Hoje tem jogo do Brasil. Começar aqui com você, estarem perdendo esse joguinho, mas já vou pegar minha blusa do Brasil. E tem uma frase que ele tem 13 frases. Tem uma frase que eu gosto muito que é sobre time, que fala o seguinte: joga pela marca que está na frente da sua camiseta, que sempre você dá e nunca sabe. Então não entre nessa ideia de que eu focando em mim, vão lembrar de mim. Às vezes até lembra no curto prazo. Mas se você quer ter resultados de longo prazo da sua imagem, da sua carreira, joga sempre pelo todo, que tem sempre alguém dentro. E o universo lhe devolve a energia que ele joga para ele. Eu tenho carinho imenso por essa casa. Eu tenho tatuado aqui, graças à TR6 e tudo que a gente viveu aqui. Foi para mim um presente compartilhar conhecimento e estar aqui de novo com vocês. Para mim, assim, é uma emoção muito grande. Fiquei muito emocionada quando eu entrei aqui nesse papel de poder trazer isso tudo que eu acredito para vocês, que eu vivenciei muito aqui na equipe da gestão de pessoas e tantas outras. Tenho com o Marcos, desde que a gente estava lá na Brasília, aposto muito em vocês. E para finalizar, eu queria deixar essa frase. Conheçam todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, do nosso querido maravilhoso Ing. Quero agradecer. Quem quiser me seguir no Instagram, meu Instagram é Andréia Meguniatora, compartilho vídeos sobre liderança, sobre comunicação, sobre desenvolvimento pessoal. Podemos continuar nosso papo por lá. Trouxe algumas referências para quem quiser ler alguma coisa sobre o tema e mais alguns exercícios de casa também para quem quiser. Desculpa por rir bastante aqui para a gente conseguir não atrasar no evento aí para a gente conseguir dar um time para já, porque se qualquer ponto eu compartilho. Então, se a apresentação, qualquer ponto, quem quiser tirar dúvida, quem quiser perguntar, quem quiser, verificação de conversa social, assim, você acha que eu falo assim, isso aqui é CNV, eu não falo sobre isso, estarei sempre à disposição de vocês, gente. Muito obrigada.